Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro. O Senado Notícias está no ar. As atividades de hoje no Senado começam daqui a pouco. Vamos conferir aqui no telão. Para as 10 horas está marcada a audiência pública da subcomissão temporária que acompanha a educação na pandemia. Senadores e convidados vão debater os investimentos educacionais para os próximos anos. Às 11 horas, a comissão de juristas, que ajuda o Senado a revisar a lei do impeachment, deve votar o relatório final. E às 2 da tarde começa uma sessão especial no plenário para comemorar os 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Para apresentar a estrutura da casa aos senadores eleitos neste ano, o Senado começa hoje um seminário sobre as atividades legislativas. Estrutura de gabinete, serviços de consultoria, material gráfico, funcionamento das comissões temáticas. Assuntos que os novos senadores vão ter que lidar a partir de 1º de fevereiro, quando tomam posse. E que serão apresentados aos parlamentares no seminário Conhecendo o Senado, que será realizado no Interleges entre 21 e 23 de novembro. Entre os tópicos a serem apresentados estão normas para a utilização da cota de publicações, como solicitar pareceres e notas técnicas, assessoria para a elaboração de projetos e, é claro, detalhes da posse, que será feita em sessão solene no plenário do Senado. Os senadores poderão conhecer um pouco mais sobre a estrutura da casa na área de comunicação e na área de treinamento, que são estruturas de suporte que são interessantes. E com isso, nós temos certeza de que, ao tomarem posse no mês de fevereiro, os parlamentares serão todos muito bem-vindos e já estarão ambientados ao Senado Federal. O Senado celebrou na última sexta-feira os 50 anos da Secretaria de Gestão da Informação e Documentação, setor que preserva a memória do Senado. A Secretaria é responsável por gerenciar a documentação, a informação e a memória do Senado. Os itens históricos que fazem parte do acervo são referência nacional. Entre eles estão os originais da Lei Áurea, da Constituição de 1891 e das falas do trono, que são os discursos dos imperadores. Durante a sessão especial para comemorar os 50 anos da Secretaria, o senador Exalci Lucas destacou a competência da equipe técnica, que, segundo ele, precisa fazer um trabalho meticuloso para obter uma documentação ágil, diversificada e transparente. Meus amigos e minhas amigas, festejar os 50 anos da Secretaria é, de alguma maneira, exaltar a importância da informação segura e verdadeira, um dos pilares da democracia, cujos principais atributos de um regime democrático maduro, com a transparência, a participação popular e a responsabilização por atos, palavras e omissões, são elementos do trabalho dessa Secretaria. A diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, falou sobre a missão da SGI-DOC. Não é guardar o passado, não é organizar o presente e não é nos proporcionar um futuro com as informações que precisamos. É os três ao mesmo tempo. E essas três missões podem ser claramente verificadas, por exemplo, no acervo do arquivo histórico que temos, onde guardamos um exemplar original da Lei Áurea, onde guardamos, eu contava aqui há pouco para o senador Exalci, a carta de renúncia de Jânio Quadros e, inclusive, a carta dos governadores, pedindo que os senadores atuassem em relação a essa renúncia. Para os gestores do setor, a área é estratégica para o Senado e a capacidade dos profissionais influencia positivamente nos resultados. Somos a secretaria que antevê, planeja e executa projetos de futuro, que gerencia o hoje e preserva o ontem. Desejo que a SGI-DOC continue sendo uma área estratégica para o Senado, que ela continue executando novos e grandes projetos, continue sendo a guardiã da memória do Senado, a referência nacional pela qualidade de produtos e serviços prestados ao Senado e à sociedade. Em boa parte dos projetos de lei e demais documentos legislativos produzidos na Casa, há também a impressão digital da SGI-DOC.
especialmente dos bibliotecários do Senado, nas complexas pesquisas feitas a pedido de parlamentares e consultores, que servem de base para projetos de lei e ajudam na tomada de decisões inerentes ao processo legislativo. A Instituição Fiscal Independente do Senado divulgou na sexta-feira o relatório de acompanhamento fiscal deste mês. Entre os principais destaques está a recuperação da economia. A economia brasileira cresceu acima do previsto durante o primeiro semestre de 2022, mas no terceiro e quarto trimestres deste ano, houve uma menor expansão do consumo e do PIB, apesar da recuperação do mercado de trabalho e dos estímulos fiscais. Os dados são do Relatório de Acompanhamento Fiscal de novembro, divulgado nesta sexta-feira pela Instituição Fiscal Independente. O documento faz uma revisão completa dos cenários para o período entre 2024 e 2031. De acordo com a IFE, a perspectiva é de desaceleração do PIB no próximo ano, com crescimento projetado de 2,6% em 2022 e 0,9% em 2023. A tendência é consequência da desaceleração do crescimento da economia global e da política monetária restritiva, segundo a instituição. A taxa de inflação medida pelo IPCA deve atingir 5,6% em 2022, desacelerando para 4,6% em 2023, ainda acima da meta de 3,5%. A expectativa é de que a taxa básica de juros, a Selic, encerre o ano de 2022 em 13,75%, diminuindo para 11,5% em 2023. Com a PEC da transição, o aumento potencial nas despesas primárias da União para 2023 é de 173 bilhões. Além de abrir um espaço de 103 bilhões no teto de gastos para o ano que vem, a proposta também permite a expansão de gastos com o programa de transferência de renda, estimado em 69 bilhões de reais. A IFE também revisou a projeção para a dívida bruta do governo de 2022 para 76,6% do PIB. O projeto de lei orçamentária anual recebeu mais de 6 mil emendas de despesas de senadores, deputados, bancadas estaduais e comissões. É o que aponta um informativo conjunto elaborado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados. 234,3 bilhões de reais. Essa é a soma total das 6.575 emendas de despesas ao projeto de lei orçamentária anual, apresentada por deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões permanentes. Com o prazo para apresentação das emendas encerrado, o relator-geral do PLN, senador Marcelo Castro, deve apresentar um relatório preliminar depois de analisar as sugestões de despesas. De acordo com o informativo conjunto elaborado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados, as 15 comissões permanentes do Senado apresentaram 68 emendas, que somam 49,6 bilhões. Os 81 senadores fizeram 870 sugestões de despesas, no valor total de 1,5 bilhão. A área de cidadania e esporte foi a mais beneficiada, com 76 bilhões. Em seguida, aparecem as áreas temáticas de desenvolvimento regional, saúde e economia, trabalho e previdência. As emendas individuais de senadores e deputados deram prioridade à saúde, com 6,1 bilhões. Na sequência, surgem as áreas temáticas de economia, trabalho e previdência, cidadania, esporte e educação. A recente viagem do presidente eleito Lula para participar da COP27 das Nações Unidas no Egito provocou críticas pelo fato de ele ter viajado em avião particular de um empresário. Mas, se depender de um projeto em exame no Senado, esse tipo de situação pode estar com os dias contados. A lei que regulamenta a equipe de transição de governo faz 20 anos em dezembro de 2022. Ela visa prover os meios para que o novo governo tenha condições de receber informações da administração pública, planejar as primeiras medidas, definir ministérios e principais cargos do governo que começa. Mas a lei nada diz quanto a situações de deslocamento das autoridades eleitas. O projeto em exame assegura a presidente e vice-presidente da República eleitos o transporte nacional e internacional necessário a atividades relativas à transição governamental. Não há ainda regra alguma sobre a questão do transporte do presidente eleito.
após a eleição e nesse período que vai entre a eleição e a posse. Então, nós podemos dizer que, de fato, existe uma lacuna legislativa e que o projeto de lei que trata dessa matéria vem suprir essa lacuna. Toda regra que tem por objetivo garantir a efetividade dos princípios da administração pública fortalecem a transparência e a nossa jovem democracia. O aprimoramento das regras de transparência na transição é importante para evitar, inclusive, interpretações errôneas e críticas infundadas. Mais proteção para crianças e adolescentes expostos a ambientes e produtos digitais, como videogames, redes sociais e propagandas infantis na internet. Essa é a ideia de um projeto em análise no Senado, que quer evitar problemas como irritabilidade, transtorno de ansiedade e isolamento social, entre outros, que hoje atinge os mais jovens. O mundo contemporâneo digitalizado traz perigos para as crianças e adolescentes que estão em processo de formação neurológica e a fisiologia e a personalidade ainda estão em desenvolvimento. A gente tem evidências muito robustas de que há efeitos negativos, principalmente no cérebro em desenvolvimento, que é o cérebro infantil e adolescente. E vemos muito indício de uma série de transtornos de ansiedade, de uma série de comportamentos referenciados por uma irritabilidade, isolamento social. Então são alguns indícios, dentro de uma esfera maior, do quanto isso pode causar algum nível de restrição na vida do sujeito. Lembrando que dá limite para a criança, dá limite para ela oferecer um espaço seguro e confortável. O projeto de lei em análise no Senado reconhece a condição das crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento biopsíquico, que precisam ter a garantia de segurança contra a violência e exploração comercial. O texto estabelece que as redes sociais devem proibir a criação de contas por menores de 12 anos e estabelecer mecanismos de verificação de idade. A interação entre jogadores de videogames deverá ter a opção de desativação pelos pais ou responsáveis. Qualquer pessoa com um endereço de e-mail acessa, cria um nickname, um nome fake qualquer, e coloca ali a data de nascimento que bem entender. Eu criei um avatar com 10 anos de idade, com um nome que não era meu e tive acesso a todas as crianças de todas as idades na plataforma. O projeto impõe regras a todo produto ou serviço de tecnologia da informação que possa ser utilizado por crianças ou adolescentes, mesmo que não seja declaradamente direcionado a esse público. A publicidade digital com música, linguagem ou personagens infantis deve ser coibida pelos serviços. E em relação aos jogos eletrônicos, o texto proíbe as caixas de recompensa, que podem ser compradas com bônus do próprio jogo ou com dinheiro de verdade, sem a certeza do que vem no pacote, semelhante a uma aposta em jogo de azar. Determinados jogos são criados de maneira tal que fazem com que o que a gente chama de reforço intermitente, você nunca sabe quando vai vir a recompensa, faz com que você fique ali cada vez mais motivado a buscar, e então isso tem um potencial viciante bastante grande. A gente tem bastante evidência dos efeitos negativos desse uso excessivo de games, a perda de vínculo social, a perda de atenção, de foco atencional, prejudica a capacidade de resolução de problemas, obesidade, ou seja, há uma série de efeitos deletérios ligados a esses jogos que são criados para que você fique preso neles. O aumento do número de casos de Covid-19 acende um sinal de alerta para a retomada de cuidados e restrições. Na semana passada, a Universidade de Brasília e a Universidade de São Paulo recomendaram o uso de máscaras nas salas de aula e em ambientes fechados. Cidade deserta, escolas e comércio de portas fechadas, clima de apreensão e medo.
Se existe um cenário que ninguém quer de volta, as imagens descrevem melhor que palavras, ou em número, 700 mil vítimas fatais. Quase 3 anos depois da eclosão da pandemia na China, foram muitas as oportunidades que tivemos para aprender. No entanto, corremos o risco de repetir erros que já cometemos. A chegada das vacinas, por certo, trouxe um alívio, mas não definitivo. As longas filas em busca das primeiras doses de antes não se repetem na hora do reforço. A imunização de crianças abaixo de 50% compromete todo o esforço dos profissionais. O surgimento de novas variantes propõe mais um desafio aos cientistas e autoridades da saúde. Haver novas variantes não surpreende. Quer dizer, o que nos preocupa, isso tem sido monitorado pela vigilância epidemiológica e pela vigilância genômica no mundo todo, inclusive no Brasil, é que podem surgir, sim, variantes e subvariantes, como é a cepa BQ1, que é essa que hoje já circula entre nós, que tem uma alta taxa de transmissão e que tem um escape vacinal. O memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui no Senado é também um chamado à responsabilidade. O contágio aumenta, cresce o número de internações, a pandemia ainda não acabou. Precisamos fazer o dever de casa. Na nova onda da Covid-19, a maioria dos hospitalizados é idosa, imunossuprimida ou está com a vacina atrasada. Ou seja, não tomou nenhuma dose ou estão pendentes as injeções de reforço. A baixa adesão também contribui para o surgimento de novas variantes. Não temos no Brasil atualmente as chamadas vacinas bivalentes, que seriam as ideais para a gente estar imunizando a população nesse momento de aumento de novas variantes. Mas a gente sabe que as vacinas que nós temos atualmente no Brasil, elas são eficazes e elas diminuem a possibilidade de internação, de hospitalizações, de desenvolvimento de doença grave e de mortalidade. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e você acompanha a partir de agora a subcomissão temporária que acompanha a educação na pandemia.